Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos agora estar fazendo a nossa devolutiva da atividade de português de hoje, né? Então, vocês tiveram que ler o gênero conto, certo? Tiveram que relembrar um pouquinho sobre esse gênero. Sabemos que é um gênero bem familiar nosso, né? Desde a creche, que a gente escuta contos de fadas. Mas não são só os contos de fadas que existem, né? Conforme vocês viram, temos também os contos fantásticos. E o conto, sabemos que ele é um texto narrativo, por isso ele tem o quê? Ele tem a introdução, o desenvolvimento, ele tem a conclusão, certo? Temos que perceber o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito, que é aquela parte, né, o clímax, aquela parte bem mais forte do texto, tá? Então vamos lá. Por isso, vocês tiveram que se deparar com o conto, alguns trechos do conto A Cartomante, né, de Machado de Assis. Inclusive, enquanto nono ano, eu os aconselho a ler livros com esse teor de tipos de texto, como Machado de Assis, né? Busquem ler textos mais relevantes. Nono ano está indo para o ensino médio, certo? E é necessário muita leitura, muita. Então vamos nos habituar a ler coisas mais interessantes, coisas que nos desafiem. Então esse romance aqui, esse texto do Machado de Assis, A Cartomante, se você quiser baixar na internet depois, você pode procurar, certo? Ele é um livro, mas também a gente encontra em resumo, tá? E aí você pode estar baixando o resumo e lendo a história. É um romance muito interessante. Vocês no nono ano já têm condição de estar compreendendo esse tipo de texto, tá? Vamos lá. Com relação à nossa primeira questão, vamos ver se vocês acertaram, se vocês erraram. Vamos ver lá. Eu não vou ler o texto, claro, né? Senão vai ficar muito longo. Mas como vocês já leram, vocês vão compreender a correção de cada alternativa, tá? Então vamos lá. Segundo o trecho apresentado, Camilo, letra A, ainda criança preferiu não acreditar em nada. Desde criança desprezava superstições. Diante do desconhecido preferiu ficar indiferente. Ou era crédulo, apesar de negar qualquer fé. Como é que eu descubro isso no texto? Então uma das dicas que eu dou para você, já falei em outros momentos, é que você marque no texto, circule no texto aquilo que vai de encontro com a sua alternativa. Pega as alternativas e vá buscando dentro do texto o que convém, o que encaixa em cada uma para você descobrir sua resposta, tá? E aí, qual é, professor? O gabarito, hein? Olha só, em algum momento do texto você percebe que ele ficou indiferente, né? Então, ele preferiu deixar pra lá, certo? Ele recebeu o ensinamento de sua mãe, depois ele deixou de acreditar nesses ensinamentos. E aí, como ficou? No final das contas, como que ficou? Gabarito C. Porque veja o que diz aqui no finalzinho do texto. Olha só. Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar ainda é afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Diante de tudo isso, ele simplesmente ignorou, certo? Por isso, o gabarito C. Vamos para a segunda questão. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada refere-se a. Destacada você já sabe, né? Que é o em negrito, ou grifado, ou entre aspas. Então, o que essa expressão destaca? Letra A, crendices. Letra B, ensinos. Letra C, ilusões. Ou letra D, religião. E aí, vegetação parasita, você vai lá no texto, na terceira linha do texto. Se possível, você circule a terceira linha do texto, ok? Lá diz, ó. Deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco
da religião. Então, gente, onde é que está a alternativa correta? Seria o quê? As crendices. As crendices, tá bom? E na questão 3, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa incutiu. Significa o quê? Certo? Então, seria a alternativa D, introduzir. Incutir, introduzir. Continuando na questão 4, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre denotação e conotação, substantivo e adjetivo. Na verdade, isso não é um conteúdo novo, não é? São conteúdos já vistos em alguns momentos de 7º, 8º ano, e a gente no nono consolida, né? Vamos, de certa forma, estar fazendo a revisão, que a denotação e a conotação está ligada ao sentido figurado e o sentido não figurado. Conotação, como diz o texto que está aí na atividade de vocês, é a forma e uso e manifestação da linguagem em sentido real, certo? Dicionarizado, ou seja, denotação é aquilo que é verdade, aquilo que é sentido real. A conotação é a forma e uso e de manifestação da linguagem em sentido figurado. Quando eu digo, né, vamos supor, não adianta chorar pelo leite derramado. Isso é o sentido figurado. É uma forma da gente dizer que não adianta a gente estar querendo recuperar algo que não adianta. É uma coisa que já foi realizada, né? Ah, deixei cair tal coisa. Eu deveria ter evitado. Então, chorar pelo leite derramado é não evitar que alguma coisa deixe de acontecer, né? Só para você entender um pouquinho sobre o sentido figurado. Substantivo é muito simples, você já sabe, né? Que são os seres que recebem. Substantivo é o nome que se dá a um ser: cadeira, mesa, lápis, borracha, enfim. Isso são substantivos. E os adjetivos são palavras que representam, né, atribuições de qualidades boas ou ruins que nós damos. Na caneta amarela, amarela é um adjetivo, é a qualidade da caneta. Então, o adjetivo vai por aí, certo? São características que nós atribuímos aos substantivos, tá bom? Então, vamos lá, para a quarta questão. Leia os trechos abaixo e responda as questões em seu caderno. Ironia do destino era a ideia de ouvir a cartomante que ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Vastas asas cinzentas está em negrito. Segundo ponto, Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Diante de um longo véu opaco está em negrito. Aí a perguntinha para você vem. As expressões destacadas são empregadas no sentido denotativo ou conotativo? E aí você com certeza colocou denotativo, por quê? Conotativo. Por quê? Porque o conotativo é o sentido figurado, é o que está acontecendo aí, né? Então, sentido conotativo, tá certo? B. Qual é o sentido dos adjetivos nas expressões conotativas? Se você colocou que o sentido dos adjetivos é enfatizar, reforçar o sentido, né, o sentimento que o personagem está tendo, exatamente. Se você colocou parecido, então considere, tá? Então, é reforçar, certo? O que está sendo colocado ali pelo o adjetivo. Ok? E a quinta, a letra C, tá pedindo para você reescrever os trechos, substituindo as expressões conotativas por expressões denotativas. O que que você tinha que fazer aí? Você iria pegar, né, essas duas expressõezinhas que estão aí, e você ia reescrever, tirando esses termos que estão em negrito, que estão em sentido conotativo, e você iria colocar, quem não colocou, irá colocar em sentido real, sentido denotativo, tá bom? E a quinta questão é para você fazer uma lista de 8 adjetivos e 8 substantivos, só mesmo para você fixar, para você relembrar o que é adjetivo e o que é substantivo. E depois você fazer 2 frases com sentido denotativo e 2 frases com sentido conotativo, tá? Então, essa era a atividade de hoje, certo? Se mesmo depois da gente conversando aqui no vídeo, se você não tiver ficado com dúvida, depois você pode estar me chamando no PV Professora.
Revise, por favor, aquela questão, ainda fiquei com dúvida, enfim. Pode chamar após as 4, após as 5, na verdade, porque, né, eu tenho outras turmas para atender, e aí tem muita gente se colocando nesses horários. Se eu não puder atender você na mesma hora, é porque eu estou ocupado com outra turma ou com outra pessoa, e assim que puder eu atendo. Mas não fique com dúvida, pergunte, tá bom? Então fica aí um recadinho, nono ano, vamos estudar, 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 tá certo? Nono ano, leitura, lê, lê e lê bastante. Até a próxima. Um abraço a todos.